Débora, o que explica, é isso que explica a inflação que o Brasil vive nesse momento? Quais são os componentes da inflação que a gente vive? Bom, tem vários fatores, né? A questão da comida, dos alimentos, você vai ter vários itens alimentícios em que tem uma questão de safra, questões climáticas, isso vai continuar acontecendo, sem dúvida nenhuma. E tem o fato de que o governo incorre muito gasto, incorre muito déficit, né? A gente sabe que a trajetória da dívida pública tem sido conturbada, e isso pressiona, né, o consumo geral e acaba aumentando todos os preços, né? Então, por exemplo, você estava falando do Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa muito bacana. Ele resolve parte do problema da evasão no ensino médio, não resolve todo, mas resolve uma parte relevante, que são ali, principalmente, homens jovens que têm uma proposta ali de sair da escola para trabalhar, enfim, precisam ajudar a família, etc. É um programa bacana, mas ao dar mais dinheiro para as pessoas gastarem ali na ponta, muito provavelmente esses jovens dificilmente vão poupar, né? Porque geralmente são jovens de baixa renda, tudo, eles vão consumir mais coisas na economia. Enquanto isso, o governo não está economizando e cortando gasto ineficiente na outra ponta, está ali lançando em evento de indústria naval de novo. Então, como disse o TCU, tem que saber de onde vai tirar esse dinheiro. E isso acaba pressionando todos os preços da economia. E, de novo, se a gente não tiver investimentos, e aí privados mesmo, né? Se a gente não tiver um rearranjo da economia para a gente ter melhores expectativas de crescimento, vai ser difícil vir o investimento que precisa para gerar crescimento. Então, o Banco Central vai continuar aumentando a taxa de juros, vai ficar difícil financiar casa, apartamento, carro, negócios, e enfim, e aí vai voltar para todo aquele problema que a gente vive falando aqui. Posso trazer uma pergunta aqui do chat para a Débora? Primeiro vou ler um comentário da Natarra Quenta. É isso? Eu tenho medo, às vezes, de ler uns nomes muito estranhos. Outro dia eu fui pego numa dessas. Falar. Eu vi isso, mas enfim. Ela tá comentando o seguinte: estou saindo do mercado, está tudo um absurdo e essa semana subiu de novo. O Oscar Fergutz. Essa é uma pergunta para a Débora. A pergunta que não quer calar: quais medidas concretas o governo pode tomar para conter efetivamente o aumento dos preços? A Débora poderia dar 2 ou 3 exemplos? Podemos sim. Uma das coisas, assim, é tudo coisa que demanda uma liderança política e uma interlocução com o Congresso absurda. E nem todas elas são populares, tá? Uma coisa que ajudaria a fazer uma gestão mais eficiente dos negócios é a desvinculação das receitas, ou seja, muito dos impostos eles são vinculados a, por exemplo, saúde, educação, e de uma forma que é muito difícil o gestor público mexer ali. Eu sei que a intenção é a melhor das possíveis, que é fazer com que o dinheiro vá para a ponta da população, mas isso torna muito difícil cortar algum programa que seja eventualmente ineficiente dentro dessas áreas, por exemplo, e alocar para outras áreas. A Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas dentro do Ministério do Planejamento e Orçamento está tentando um esforço de criar uma cultura de avaliação de políticas públicas. Mas da série, trabalhar dá trabalho. Então, ter os ministérios passando um pente fino naquilo que é um programa que é bom, é bacana, mas não atinge de fato as pessoas mais pobres. Como é que a gente pode, às vezes, reduzir o tamanho do programa, mas ser mais eficiente, de fato? Eu sei que com Bolsa Família a gente está com volume recorde, mas também quem estuda muito essa área, a Laura Machado, a Cecília Machado, tem falado que não está chegando ali no pobre do pobre do pobre, porque tem muita dificuldade de chegar num CRAS e conseguir acesso ao programa. Então, você tem, né, um volume de dinheiro indo para a política social e os resultados não estão chegando no nível que esse recurso está indo. Outras coisas, subsídios, enfim, a gente teve vários. O próprio Lula, no começo do governo, ficou espantado com a quantidade de subsídios que a gente tem para empresas. E tem uma série de programas que dá para revisar, dá para avaliar a efetividade e o quanto está chegando na ponta. Mas não me parece que tem muito esforço no governo como um todo, né? O Haddad e a Simone ficam ali tentando, mas com cada vez menos apoio. Saiu uma pesquisa do ranking dos políticos com os deputados e a confiança deles no Haddad caiu também. Então, não é só da população do Lula. A confiança do Congresso na capacidade do Haddad de propor medidas mais ortodoxas, vamos dizer assim, né, de controle de gastos, também está caindo.
Pois é, o Rafael TNT faz o seguinte comentário. A falácia do, ele põe entre aspas, pleno emprego. 40 milhões de informais, precariedade a todo vapor, insistem nessa mentira, kkk. Ele está achando graça disso. Quando o economista fala de pleno emprego, ele está falando que as pessoas estão ocupadas e estão ganhando por isso. Ele não está entrando no mérito, vocês não estão entrando no mérito de qual é a natureza dessa empregabilidade, né? A questão é, tem gente que está trabalhando e está fazendo dinheiro ou não tem? Se tem, as pessoas estão empregadas, as pessoas estão trabalhando. Então, a economia está se mexendo. Você não tem uma quantidade imensa de brasileiros que está procurando trabalho e não está conseguindo. Não existe essa falta de trabalho no Brasil. Talvez exista uma falta de posições formais, no sentido de posições de CLT. Tem solução para isso imediata, Débora? Imediata, difícil. A gente precisa criar empregos de qualidade e para isso, de novo, precisa investir nas coisas de longo prazo. O pessoal não gosta de economista ortodoxo, porque a gente sempre fala, tem que investir em educação, né? Para as pessoas poderem ter empregos melhores e poderem criar negócios melhores também. Mas, infelizmente, muito da solução de longo prazo é criar um bom ambiente de negócios em que não haja as pessoas não levem tudo para a justiça, né? Porque as regras são confusas. A reforma tributária tende a ajudar nisso, mas a transição é longa, então vai levar um tempo até a gente ter uma efetiva simplificação dos impostos. Gente, o Brasil é recordista de tempo que se leva para as empresas calcularem quanto imposto tem que pagar. Literalmente, o país que mais demora do mundo. Mais do que Bolívia, mais do que nossos vizinhos todos, enfim. Então, não tem como um país desse ser muito eficiente na geração de riqueza e isso necessariamente vai resvalar em bons empregos também. Não, então, a qualidade da educação da gente está estagnada, sei lá, já tem uns 20 anos. Consequentemente, a produtividade do trabalhador também está. Não quer dizer que o trabalhador brasileiro não trabalhe duro, não dê o seu melhor. Mas quer dizer que por falta da baixa qualificação, qualificação de má qualidade, ele consegue produzir menos que trabalhadores em outros países, que têm melhores ambientes de negócios, tem menos burocracia, menos insegurança jurídica, tem mais acesso à tecnologia. O Brasil também é muito protecionista na parte de bens industrializados. Então, enfim, solução fácil e imediata não tem, mas a cada governo que passa, a gente fica tentando remendar, né, tapar o sol com a peneira e fazer uma coisa rápida, e o que fica para o longo prazo não é feito, e aí chega o longo prazo e a gente está nesses voos de galinha, né, nesse crescimento muito baixo, até às vezes até em recessão. Posso trazer... Você quer falar? Não, vai. Quero te trazer um comentário aqui, Débora, para você comentar, do Diego Cherubino. Ele fala o seguinte: em setembro, outubro passado, tudo estava indo bem. É só ver as pesquisas após isso. A histeria do mercado fez o dólar ir para 6,30, aumentando o frete de todas as mercadorias. O mercado é político. Estava indo tudo bem mesmo? Não era bem histeria do mercado, né? Claro que existe uma sensibilidade aí frente a outros comunicadores, vamos dizer assim, né? Mas o Haddad vinha prometendo um pacote relevante de ajustes de gastos. Várias pessoas do mercado que eu conheço estavam bastante otimistas, achando que vinha uma correção de curso relevante para sanar o problema da dívida pública, e o que ele anunciou foram coisas muito pequenas, muito marginais, e um potencial aumento de gasto, no caso, abrir mão de receita, que era a isenção do imposto de renda até os R$5.000. Então, como é que você quer comunicar credibilidade no controle da dívida pública quando, na hora de falar o remédio, que é amargo, é difícil, você fala bem pouquinho dele e propõe uma outra coisa que abre mão de receita? Então... Aí daí que veio a histeria, né? As pessoas estavam com expectativa super alta no Haddad, porque a negociação levou semanas, né? Quem acompanhou na época lembra. E aí o dólar estourou. As pessoas começaram a tirar dinheiro do país e pensaram, cara, esse cara não vai conseguir convencer o governo a controlar a dívida pública, né? Esse cara, o ministro da Fazenda, então não vale a pena investir nesse país. Claro que agora o dólar voltou a ficar um pouco mais... saiu daquele nível, né? Pós-anúncio do Haddad. Mas ainda assim o mercado está preocupado com a trajetória da dívida pública e dado que o mercado, as pessoas, os brasileiros e estrangeiros são credores da dívida pública, é natural que essa preocupação ela exista.